boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu peço licença, antes de tudo, para apresentar a minha argumentação na forma de uma leitura. Isso vai me permitir cumprir o tempo e também apresentar melhor a argumentação. Foi pedido para eu falar sobre grupos vulneráveis, os pacientes e seus direitos. Então, vai ser uma reflexão um pouco mais teórica, embora eu vá tentar, durante a minha argumentação, fazer algumas pontes com a discussão sobre os direitos do paciente. Então, eu gostaria de agradecer ao querido Rogério Moretti e toda a equipe do Grupo Hospitalar Conceição pelo empenho em realizar esse encontro e por pautar um tema tão relevante quanto os direitos dos pacientes, especialmente nesse momento tão que nós passamos com tantos retrocessos aos direitos humanos, às políticas sociais. Então, este fórum é um espaço de resistência que engrandece a bioética e torna ainda mais honroso estar aqui. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Aline também, a Aline Albuquerque, e toda a equipe envolvida na linha de frente nessa luta pelos direitos dos pacientes. Conforme solicitado, então, nesta apresentação, o tema da vulnerabilidade dos pacientes será abordado a partir das minhas investigações teóricas que eu venho realizando há alguns anos e que estão publicadas em 2 artigos principais, que, se vocês tiverem interesse, podem acessar. O primeiro artigo é intitulado Global Bioethics, a Key Principle of Global Bioethics, publicado na Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, em 2017, ao lado do professor Vonei Garrafa, meu querido amigo, mestre e companheiro. E o segundo artigo está intitulado como Vulnerabilidade Moral, Chave de Leitura para a Condição Humana, e foi publicado na revista Bioética, do CFM, ao lado dos meus queridos companheiros da PUC Paraná, o professor Mário Sanches e o meu ex-orientando Mariel Manes. Então, toda a minha argumentação está aí, basicamente, nesses 2 artigos. Iniciarei meu argumento com uma reflexão acerca do conceito de vulnerabilidade e abordarei as diferentes interpretações adotadas pelas diferentes escolas da bioética para o conceito de vulnerabilidade. Problematizarei o conceito de grupos vulneráveis aplicado aos grupos de pacientes e destacarei a importância de considerar as interseccionalidades de vulnerabilidades que acometem indivíduos e subgrupos específicos dentro desta categoria maior, que é os pacientes, que são os pacientes. Após abordar o conceito de vulnerabilidade moral e suas relações com os direitos dos pacientes, concluirei apontando que a vulnerabilidade, enquanto característica ontológica, não é um estado a ser eliminado, mas é uma condição humana que deve ser reconhecida, valorizada e protegida. A palavra vulnerabilidade é dicionarizada como um substantivo derivado do latim vulnus, que significa ferida, cujo adjetivo emprega-se aquilo que está suscetível ao ataque ou ao dano físico ou emocional. Quando aplicada em diferentes campos do conhecimento, a palavra vulnerabilidade adquire implicações variadas. Na economia, por exemplo, vulnerabilidade externa refere-se a uma condição de fragilidade de um país para arcar com suas dívidas externas. Na ecologia, a vulnerabilidade pode se referir aos agrupamentos territoriais que potencialmente sofrerão danos por causas ambientais, apenas para citar 2 exemplos. Na própria bioética, porém, a palavra vulnerabilidade também assume diferentes perspectivas a depender da escola ou da região em que ela é produzida. Mas o que há em comum em todas essas abordagens sobre vulnerabilidade, independentemente do campo ou da abordagem teórica da bioética, é a ideia da ferida, é a ideia da suscetibilidade à ferida, a suscetibilidade ao dano. Esse é o núcleo central do conceito de vulnerabilidade. Porém, conforme eu disse, dentro da bioética, nós temos diferentes interpretações do que é essa ferida, de como ela é causada e qual é o nosso papel frente a ela. Na bioética de perspectiva estadunidense, a vulnerabilidade ela está sempre relacionada com a autonomia.
A vulnerabilidade, ou seja, a suscetibilidade à ferida, pode ser descrita, conforme eu disse, essencialmente em sua relação com a autonomia. Vulnerável é aquele que é incapaz de decidir sobre seus próprios interesses. Nesta vertente, que representa a abordagem hegemônica do campo em relação ao entendimento da palavra vulnerabilidade, o paciente só será considerado vulnerável se a sua autonomia estiver comprometida. E ele deixará de ser vulnerável se houver um processo de consentimento adequado e legítimo. A primeira vez que essa abordagem aparece na bioética estadunidense é no relatório Belmonte, que normatiza, né, busca proteger, oferecer princípios para a proteção de sujeitos de pesquisa. E, embora o relatório Belmonte reconheça a existência de fatores sociais que constituem a vulnerabilidade de certos grupos de pacientes, tais como as características raciais ou econômicas, as recomendações do relatório para a proteção das pessoas sempre vão passar por a maior atenção e por maior cuidado no processo de consentimento, como se o simples exercício da autonomia pudesse anular os fatores e os processos que conformam a ferida, ou seja, a vulnerabilidade desses grupos. Já nas escolas europeias de bioética, a vulnerabilidade não é compreendida como uma característica, como uma condição circunstancial, como uma situação biológica, social ou moral, mas ela é entendida como uma condição ontológica, ou metafísica, ou existencial, conforme, inclusive, foi apontado de uma forma indireta aqui pelo palestrante anterior. Nesta compreensão europeia, a vulnerabilidade é entendida como uma característica do ser. Ser vivo é ser vulnerável. Estar vivo é estar vulnerável, pois a vida em si já é suscetível a constantes e inevitáveis sofrimentos e feridas. Ter a consciência de estar vivo é ter a consciência da morte, da finitude, da partida e da dor. Estar vivo é estar vulnerável frente à vida e também frente à morte, independentemente de sua... Desculpa. Estar vivo é estar vulnerável frente à vida e também frente à morte. E isso acomete a todos, independentemente de sua capacidade de autonomia ou de suas condições sociais. Patrão Neves, uma bioeticista europeia, seguindo o Levinas, acrescenta que o ser humano é um ser social e relacional, e que sua existência como pessoa sempre estará suscetível, dependente, vulnerável do reconhecimento, frente ao reconhecimento do outro. Nessa perspectiva, portanto, nenhuma forma de consentimento é capaz de anular a vulnerabilidade. No máximo, o que pode ser feito é reconhecer a vulnerabilidade e proteger ou minimizar suas consequências negativas. Considerando as diferenças entre as abordagens estadunidense e europeia sobre a vulnerabilidade, o bioeticista europeu Jan Solbach defendeu uma distinção entre o que chamou de abordagens minimalistas da vulnerabilidade, que estão voltadas basicamente à ética em pesquisa e aos processos de consentimento, e as abordagens abrangentes da vulnerabilidade, que estão voltadas a essas condições ontológicas do ser humano. Esta forma de compreender a vulnerabilidade é muito próxima à definição adotada pela Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que aponta para a necessidade do respeito à vulnerabilidade em suas formas ontológicas, isto é, universal, mas também chamando a atenção para a proteção de suas expressões particulares. Já na perspectiva latino-americana da bioética, a vulnerabilidade caracteriza-se por levar em consideração os processos históricos e as relações de poder que repercutem em desigualdades e injustiças sociais, tais como a pobreza, a iniquidade, a exploração social e ambiental. Nesta abordagem, o atual modelo de organização econômica, bem caracterizado pelo professor Runges como capitalismo global, é identificado como uma das grandes fontes de vulnerabilidade que atinge injustamente determinados indivíduos e grupos, sobretudo aqueles que vivem nos países e nas regiões mais periféricas. Essa abordagem politizada da vulnerabilidade pode ser encontrada inicialmente em textos de Garrafa e seus colegas, e tiveram forte influência na conformação da bioética de intervenção no final dos anos 90 e início dos anos 2000.
Ao discutir as revisões da Declaração de Helsinki, no início dos anos 2000, Garrafa ponderou que a vulnerabilidade, e a citação, engloba formas diversas de exclusão ou alijamento de grupos populacionais a aqueles fatos ou benefícios que possam estar acontecendo no processo desenvolvimentista mundial. Ao lado de Prado, e analisando a aplicação do conceito de vulnerabilidade ao campo da ética nas pesquisas com seres humanos, Garrafa definiu o vulnerável como o lado mais fraco de um assunto em questão, ou o ponto pelo qual alguém pode ser atacado, prejudicado ou ferido, levando a interpretação ao contexto de fragilidade, desproteção, desfavor e mesmo de desamparo ou abandono. Schramm, por sua vez, em seus estudos sobre a bioética de proteção, propôs uma distinção entre os conceitos de vulnerabilidade, vulnerados e vulneração. Essas distinções são necessárias, segundo o autor, e compartilhado em algumas produções com outro bioeticista latino-americano, chileno, Miguel Kotov, são necessárias porque a vulnerabilidade, ela... Nossa, como passa rápido o tempo aqui. Agora eu te entendo, Dirceu. Porque a vulnerabilidade ainda é uma potência, a vulnerabilidade ainda é uma possibilidade de um dano ser causado, e não o momento em que o dano está causado. Ou seja, a vulnerabilidade é uma potência que passa por um processo de vulneração que culmina no ato de um ser vulnerado, ferido, machucado. Ou seja, todos os seres vivos estão suscetíveis ao ferimento, mas apenas aqueles que de fato estão feridos estão vulnerados. A essa passagem da potência ao ato, do vulnerável ao vulnerado, Schramm nomeou como processo de vulneração, cujas causas também perpassam por influências socioeconômicas e resultam em injustiças sociais. O Anderson Flor do Nascimento, trazendo os estudos da colonialidade para o campo da bioética, ponderou que, mesmo na bioética latino-americana, o conceito de vulnerabilidade pode ser utilizado inapropriadamente, especialmente quando ela, a palavra vulnerabilidade, está voltada a identificar um sujeito abstrato, descaracterizado, impossibilitando a identificação efetiva dos conflitos que envolvem os processos de vulneração. O autor defende que é imprescindível caracterizar, nomear o sujeito ou o grupo vulnerável, cuja localização na sociedade quase sempre estará em situação de fragilidade ou de exclusão em relação a um padrão colonial de poder que define o homem branco, euro-americano, cristão, jovem adulto, militar, heterossexual, proprietário, como sujeito naturalmente dignatário de privilégios e poder. A despeito de diferenças pontuais na perspectiva sobre vulnerabilidade trabalhada por esses últimos autores, é possível identificar que, no contexto da bioética latino-americana, o conceito de vulnerabilidade está fortemente relacionado à dimensão social e econômica, onde se expressam as agudas injustiças que tornam a mulher, a pessoa negra, os mais pobres, os não cristãos, etc., como especialmente vulneráveis, especialmente feridos. Ao enfocar os aspectos circunstanciais da vulnerabilidade e apontar a necessidade de intervenção e proteção, a bioética latino-americana também se aproxima, de um modo indireto, da compreensão de vulnerabilidade adotada na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que anuncia, em um mesmo princípio, as duas abordagens que tratamos aqui de vulnerabilidade europeia e a latino-americana, ou seja, a condição existencial, ontológica, metafísica e a condição circunstancial concreta. De todo modo, embora seja possível encontrar uma identidade hegemônica para as bioéticas produzidas nas diferentes regiões do planeta, dentro de cada região há divergências e aproximações teóricas e conceituais que merecem ser destacadas. Na discussão que aqui nos interessa, há diferentes posicionamentos acerca da pertinência da utilização da expressão grupos vulneráveis. O estadunidense Levine defende que a bioética deve abandonar o conceito de grupos vulneráveis nas discussões sobre ética em pesquisa, em favor de uma maior preocupação com alguns tipos específicos de estudos que possam causar danos significativos. Ou seja, ele propõe que olhemos para as pesquisas e não para as pessoas. Segundo o autor, ao adotar a perspectiva coletivista da vulnerabilidade, definindo, por exemplo, que todas as mulheres grávidas ou todos os prisioneiros são vulneráveis,
ou no caso de nossa reflexão, que todos os pacientes são vulneráveis, podemos incorrer em uma exclusão prévia e injusta de procedimentos e decisões que, em alguns casos, poderiam ser autonomamente decididos pelo próprio paciente, ou mesmo beneficiá-los. Assim, para Levine, o foco da preocupação ética deve ser a causa do possível dano aos indivíduos, e não as características de uma coletividade a qual ele pertence. Beauchamp e Childress, seguindo esta mesma linha, também criticam a noção de grupos vulneráveis, argumentando que esta categorização pode implicar em um paternalismo injustificado contra os membros individuais dos grupos que são capazes de deliberar, que podem ser capazes de deliberar autonomamente. No Brasil, a querida amiga Aline Albuquerque, em seu livro Direitos Humanos dos Pacientes, defendeu uma abordagem coletivista da vulnerabilidade ao tratar o próprio conceito de pacientes. Para a autora, o que caracteriza todos os indivíduos que estão na situação de pacientes é justamente sua vulnerabilidade, embora estas possam assumir diversas naturezas biológica, psicológica, social. Assim, segundo Albuquerque, é por serem intrinsecamente vulneráveis no contexto das várias doenças e das condições físicas que lhe podem acometer, e também por serem o objeto central do cuidado em saúde, que os pacientes devem ter seus direitos e medidas específicas de proteção garantidos. A autora destaca ainda que indivíduos dentro do grupo de pacientes podem ter vulnerabilidades acrescidas e que requerem medidas específicas de atenção. Somando a esta compreensão, surge como muito adequado o conceito de interseccionalidades de vulnerabilidades, que foi inserido na bioética de intervenção por Anderson Flor do Nascimento em sua tese de doutorado, orientada pelo professor Vonei Garrafa. A interseccionalidade de vulnerabilidade chama atenção para os diferentes processos sociais que acabam atingindo injustamente as pessoas que fogem do padrão colonial de poder, onde, por exemplo, a mulher negra é atravessada por dois processos distintos de interseccionalidades. Ela é vulnerável em uma sociedade machista por ser mulher e ela é vulnerável em uma sociedade racista por ser negra. Nascimento critica, porém, a ideia abstrata de um sujeito ou de um grupo vulnerável, sempre que esta abstração, conforme eu já disse, apaga ou oculta as características concretas dos indivíduos que estão vulnerados. Assim, é imprescindível destacar as causas das diversas vulnerabilidades sociais, apontando os problemas relacionados à exclusão econômica, ao racismo, ao machismo, à homofobia, etc. Desse modo, no cuidado do paciente, os profissionais de saúde devem considerar o local desse paciente na hierarquia colonial de poder. A paciente mulher negra e pobre sofre mais processos de vulneração do que a paciente mulher branca e rica. O paciente homossexual negro é atravessado por mais interseções de vulnerabilidade do que o paciente homossexual branco. A paciente transexual branca e pobre está mais suscetível aos riscos e às feridas do que a mulher cisgênero negra. E assim por diante. Por isso, reconhecer os pacientes como constituintes de um grupo vulnerável é apenas o primeiro passo para identificar e protegê-los de uma série de interseccionalidades e acréscimos de vulnerabilidades que atingem injustamente determinados pacientes e que só podem ser compreendidas por profissionais de saúde formados em uma perspectiva crítica e descolonial da saúde. Considerando a importância de identificar as interseccionalidades de vulnerabilidades dos pacientes, cabe aqui destacar também o conceito de vulnerabilidade moral, que foi desenvolvido por mim ao lado dos meus amigos da PUC, já nomeados, professor Mário Sanches e Mariel Manes. Este conceito parte de uma concordância com a abordagem geral da bioética europeia, ou seja, reconhece que a condição de vulnerabilidade humana nasce da indagação sobre o que significa ser humano. Isto é, aceita a condição de uma vulnerabilidade existencial inerente ao próprio fato do ser humano existir e de ter consciência sobre sua existência. Por outro lado, em consonância com a bioética latino-americana, nós reconhecemos que alguns humanos estão injustamente atravessados por condições de maior vulnerabilidade do que outros, por motivos exclusivamente sociais ou econômicos. Porém, considerando o contexto atual em que vivemos, em que há tensões envolvendo a aceitação da diferença, a aceitação da diversidade, da pluralidade, é fundamental compreender as implicações da dimensão cultural junto às dimensões sociais e econômicas nos processos de vulneração.
a consideração dos aspectos culturais é necessária para a melhor compreensão e enfrentamento dos mecanismos de exclusão, discriminação e estigmatização aos quais alguns indivíduos e grupos estão submetidos apenas por divergirem ou por transgredirem valores e padrões tidos como hegemônicos em uma determinada sociedade. Esta é, precisamente, a principal característica do que chamamos vulnerabilidade moral. Ou seja, a vulnerabilidade moral está relacionada com as condições de fragilidade, exclusão e estigmatização que afetam indivíduos que não compartilham a moralidade de um determinado grupo. Nesses casos, as pessoas moralmente desviantes são julgadas moralmente a priori, excluídas ou prejudicadas exclusivamente por conta desse julgamento moral. Na discussão sobre a vulnerabilidade dos pacientes, podemos pensar no exemplo de uma mulher que vai ser atendida com complicações derivadas de um abortamento. Esta paciente, além de ser vulnerável pelas condições biológicas relacionadas ao procedimento abortivo, também é socialmente vulnerável por ser mulher, mas também é moralmente vulnerável por ter praticado um ato tido como reprovável por parte importante da população, inclusive por parte de profissionais de saúde. É importante destacar que, embora a vulnerabilidade moral acompanhe as diversas interseccionalidades que podem afetar um paciente, ela independe de características puramente existenciais, sociais ou econômicas. Por exemplo, toda mulher que procede um abortamento é potencialmente vulnerável ao julgamento moral da sociedade e dos profissionais que a atendem, independentemente de sua classe social, de sua cor ou de sua sexualidade. Em um estudo realizado com profissionais de saúde em um hospital de Brasília, um estudo que eu orientei há alguns anos, verificamos relatos de médicos e enfermeiros que atuam no programa Aborto Legal, que atende casos de abortamento previsto em lei. E esse estudo revelou que os profissionais também se sentem estigmatizados, os profissionais que atuam no programa de aborto legal, também se sentem estigmatizados e julgados pelos colegas de profissão. Ou seja, os médicos que realizam o aborto, tal como as mulheres que praticam aborto, também estão moralmente vulneráveis. Finalmente, à guisa da conclusão, e reforçando a importância de se considerar a vulnerabilidade em suas diversas manifestações e interseções, gostaria de destacar que o contrário de vulnerabilidade não é a autonomia, como quer a bioética estadunidense, e muito menos a invulnerabilidade. Isso porque, por um lado, a autonomia ou o consentimento não implica na redução do sofrimento ou da suscetibilidade aferida, apenas a torna, em alguns casos, legítima. É a última página. Por outro lado, a invulnerabilidade é uma falsa sensação de completa segurança e absoluta imunidade que pode levar os indivíduos a uma completa desconsideração da fragilidade do outro. Deste modo, o enfrentamento da vulnerabilidade dos pacientes não deve ser pautado pela busca infrutífera da anulação da vulnerabilidade, mas no reconhecimento dessa condição ontológica universalmente compartilhada, de onde abrem-se as possibilidades para um real exercício da empatia entre os profissionais de saúde e os pacientes, no respeito ao exercício da autonomia, sim, dos próprios pacientes, sempre que eles puderem legitimamente defender seus próprios interesses, e, sobretudo, na proteção efetiva dos pacientes, especialmente daqueles que são atravessados pelas interseccionalidades de vulnerabilidades. Brené Brown, uma reconhecida pesquisadora no campo da assistência social norte-americana, após suas pesquisas com pessoas em situações de fragilidade, verificou que essas pessoas, ao reconhecerem suas vulnerabilidades, fortalecem seus laços sociais e tomam coragem para mobilizar-se coletivamente em busca da superação da situação desfavorável. Por isso, na atuação dos médicos e profissionais de saúde, é fundamental compreender não apenas as diversas formas de vulnerabilidade e interseccionalidades que afetam os pacientes, mas também as vulnerabilidades do próprio profissional e as vulnerabilidades que são inerentes ao ato de cuidar. Enfim, o reconhecimento de uma base comum da vulnerabilidade, criticamente aberta à compreensão das interseccionalidades, sejam elas sociais, existenciais ou morais, pode auxiliar não apenas no efetivo respeito aos direitos dos pacientes, mas também a estabelecer laços terapêuticos com mais confiança, empatia e, portanto, eficácia. Muito obrigado.